Olá, quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Na reunião ordinária desta noite, vereadores analisam um projeto que regulamenta a adoção de praças e áreas verdes. Comissão processante do Ouro Verde se reúne com servidores que vão auxiliar os trabalhos. O quadro na ponta do lápis ensina o que é a modalidade de crédito CDC. E no esporte é neste domingo a primeira corrida das estrelas Guarani. Hoje é dia da reunião ordinária de número 76. Os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Confira a pauta completa. Em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do prefeito, com emendas, que reorganiza e consolida o programa de adoção de praças públicas e de esportes e áreas verdes e do programa de manutenção e proteção de canteiros centrais e encostas das vias públicas. Entre outras diretrizes, a proposta obriga a realização de concurso para definir quem poderá adotar essas áreas, garantindo igualdade de oportunidades para todos os interessados. Também em primeira discussão será a votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que revoga uma lei de 2015 que desincorporou parte da praça localizada no loteamento Cidade Satélite Íris da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens especiais de propriedade da municipalidade com a finalidade de implantação de um centro de saúde. O objetivo é que a área volte à sua destinação original, uma vez que outro local foi destinado para a construção da unidade de saúde. Outro projeto do prefeito, que será analisado pela primeira vez, é o que revoga a Lei de 1996, que dispõe sobre a autorização de funcionamento e supervisão de instituições particulares de educação infantil do Sistema Municipal de Ensino do município de Campinas. A revogação é necessária porque a lei não corresponde mais à estrutura do Sistema Municipal de Ensino. Em turno único está na pauta o projeto de lei de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia e Zé Carlos, que denomina como Centro de Saúde José Carlos Bonfá o Centro de Saúde na Vila Padre Anchieta. Também em turno único será analisado o projeto de lei do vereador Rubens Gás, que denomina como Rua Irineu Oliveira Rocha uma via no Jardim Uruguai. E, por fim, está na pauta o projeto de autoria do presidente da Câmara, vereador Rafa Zimbaldi, que denomina como Rua João Rodrigues de Araújo uma via pública do Parque Eldorado dos Carajás. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Os membros da comissão processante da Câmara que investigam o envolvimento do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, no caso Ouro Verde, apresentaram a equipe de servidores que compõem o grupo de trabalho. A comissão processante, criada para apurar o envolvimento do prefeito Jonas Donizete no caso Ouro Verde, realizou na tarde de terça-feira uma reunião com servidores designados para auxiliar os trabalhos. De acordo com a publicação do Diário Oficial, serão 3 servidores da Diretoria de Assuntos Legislativos e 3 da Procuradoria Jurídica. O presidente da CP, Luiz Henrique Cirilo, comentou o que ficou definido. Nós dividimos tarefas, entre as quais elaborar já a notificação que vai ser encaminhada ao prefeito municipal, como também todos os documentos que já estão sendo protocolizados, o local que ficou designado para protocolo, ou seja, nós fizemos agora as primeiras distribuições de tarefas. A comissão é composta ainda pelos vereadores Gilberto Vermelho, que é o relator, e Felipe Marquesi, como terceiro membro. A notificação do prefeito deve acontecer até o final dessa semana. Ele terá 10 dias para apresentar uma defesa por escrito. Após isso, a CP tem o prazo de 5 dias para emitir um parecer, que será aceitar ou não a defesa e seguir com os trabalhos. Toda a documentação pode ser acessada mediante solicitação. O processo vai estar disponível, apenas nós temos que ter regras, como um processo qualquer judicial. O processo vai ficar dentro dessa sala, ele não sai dessa sala, o processo poderá ter vista de vereador ou de qualquer do povo, desde que se faça isso por requerimento e analisado o pedido pela comissão processante. A comissão processante foi proposta pelo vereador Marcelo Silva. Ela foi aprovada com 32 votos favoráveis. Apenas o vereador Carmo Luiz não votou, porque não estava presente na reunião.
O presidente da casa, Rafa Zimbaldi, que normalmente não vota, neste caso também foi chamado para votar. As investigações do Ministério Público sobre o convênio entre o Hospital Ouro Verde e a OS Vitale apontam um desvio de 7 milhões em verbas públicas. No final de novembro, foi dada a ordem de prisão para 9 pessoas, entre as quais Silvio Bernardim, então secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Campinas. O presidente da CP reforçou o compromisso em seguir trabalhando sem que haja nenhuma interrupção. A comissão tem 90 dias para realizar todo o processo de investigação e apresentar um relatório para leitura e votação ao plenário, no qual deverá apontar se, de acordo com o que for apurado, se houve omissão ou responsabilidade do prefeito no desvio investigado pelo MP. O prazo não é prorrogável. A partir do momento que o prefeito receber a notificação, a comissão tem o prazo de 90 dias e não há qualquer previsibilidade de interrupção em finais de semana e nessas festividades de final de ano. Os alunos das escolas de Campinas poderão ter o tipo sanguíneo na carteirinha estudantil. Isso porque tramita aqui na Câmara um projeto de lei que pode obrigar a inclusão dessas informações no documento do aluno. O projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz quer tornar obrigatória a inclusão do tipo sanguíneo e do fator RH do aluno na carteirinha escolar. A matéria também deverá permitir a inclusão de outras informações de saúde, como alergias e cardiopatia. Porque nós entendemos que a partir do momento que haja uma identificação com bastante facilidade, em qualquer tipo de socorro que seja necessário, não precise ligar, correr atrás, e essa identificação já está na carteirinha do estudante, de forma que qualquer tipo de acidente ou qualquer problema que aconteça, o aluno ou aquela pessoa que tem a carteirinha já tem a identificação tanto das suas alergias quanto do seu fator RH. O projeto prevê que no ato da matrícula, o pai ou responsável deverá apresentar o comprovante de tipo sanguíneo e fator RH do aluno. Para o vereador, essa informação poderá ajudar a salvar vidas. Uma informação simples, né, que é apenas uma questão de organização e que pode salvar vidas, exatamente. E muitas vezes um fator de alergia, por exemplo, ao invés de salvar, né, ou seja, a pessoa chega no hospital e acaba sendo atendida e acaba recebendo um produto que, ao invés de ajudá-la, atrapalha mais. E no caso de transfusões sanguíneas também. Então é importante a informação, e o que é necessário ser feito é que haja um sistema de organização dentro da cidade para que o cidadão possa ter esse trabalho. As comissões permanentes da Câmara vão analisar o projeto e verificar a constitucionalidade. Só depois que ele poderá ser votado. Passará agora por todas as comissões, passará pela Comissão de Legalidade agora, depois passará pela Comissão de Saúde, por outras comissões, e acreditamos que, quem sabe, nesse trajeto, nessa trajetória, nós consigamos fazer com que estas escolas também, ou através de audiências públicas, se for necessário, nós consigamos colocar. Nós consideramos de vital importância a vida do aluno, do cidadão, que essas informações estejam na sua carteirinha. O Legislativo Campineiro entregou o diploma de mérito educacional, professor Darcy Ribeiro, ao fundador do Colégio São Conrado. Acompanhe como foi a cerimônia. Por iniciativa do vereador Paulo Galtério, a Câmara Municipal de Campinas entregou na última semana o diploma de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro a Edson Luiz Caetano. O professor Edi, como é conhecido, começou a lecionar em 1989 e sempre se dedicou aos alunos em fase pré-vestibular. De acordo com o vereador Paulo Galtério, o trabalho do professor é reconhecido pelos alunos. O professor Edson Luiz Caetano dedicou-se muito pela educação da cidade de Campinas, principalmente pelos jovens que buscam um lugar em uma universidade, sendo participante ativo de uma das fases mais importantes na vida de uma pessoa, sua formação. O professor Edson, mais conhecido como Edi, deixou e até hoje deixa sua marca no coração de todos os alunos para quem leciona e lecionou. Dentre os feitos do professor Edson Luiz Caetano, destaca-se a fundação do Cursinho São Conrado, que depois se tornou Colégio São Conrado. Para o vereador Paulo Galtério, a homenagem da Câmara é justa. O mestre Edi
nunca escondeu e nem se envergonhou de nada em sua vida. Tanto nas suas origens, um homem com muitos predicados, sendo um educador do maior gabarito na vida escolar e na vida pessoal de todos os alunos que por ele tiveram o prazer de compartilhar de seus conhecimentos. Por isso, essa homenagem é mais do que merecida, e eu tenho certeza disso. A Unicamp realizou o primeiro vestibular indígena da história, e é sobre este tema que o quadro de educação aborda hoje. Hoje o quadro de educação fala sobre o primeiro vestibular indígena promovido pela Unicamp. É a primeira vez que a universidade realiza um vestibular indígena e para o coordenador executivo da Conveste o balanço é positivo. Nós consideramos uma aplicação bastante satisfatória, né, desde o ponto de vista da logística, de chegar até os candidatos e os candidatos que vieram até Campinas. Tivemos um índice de abstenção alto, se comparado com o vestibular tradicional, de 42%, ou seja, dos 610 inscritos, 354 fizeram a prova. Mas são índices compatíveis com outros vestibulares indígenas ou com outros sistemas onde a inscrição é gratuita. Então, temos que considerar que esses candidatos, a maior parte deles, tem que fazer um deslocamento muito grande para poder chegar até o local da prova. Mesmo indo em cidades como São Gabriel da Cachoeira, os relatos são de 2, 3 dias de viagem de barco para poder chegar até o lugar de fazer a prova. O curso mais procurado foi enfermagem, com 95 candidatos por vaga. Eles têm uma predileção pela área de saúde e pela área de educação. No meio deles, entre enfermagem e pedagogia, tem um curso de administração que também foi bastante procurado pelos candidatos nesta edição. Ao todo, 5 cidades receberam o vestibular indígena e muitos vieram para Campinas prestar a prova. Nós tivemos o vestibular aplicado em 5 cidades, aqui em Campinas, em São Gabriel da Cachoeira, lá na divisa com Colômbia e Venezuela, no Amazonas, Manaus, Recife, em Pernambuco, e em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Para Campinas foram 52 indígenas que vieram até aqui, boa parte deles do litoral paulista, alguns do interior do estado de São Paulo, muitos do estado de Mato Grosso, porque Campinas, pela sua logística, é uma cidade que facilita o fluxo de pessoas, seja por avião ou mesmo por ônibus. É uma cidade que facilita bastante a chegada de candidatos de outras regiões. Para José Alves, a perspectiva com os próximos vestibulares é grande. Um dos receios também deles virem é porque, por exemplo, não tem uma comunidade aqui, não tem os parentes, como eles chamam. Então, a partir dessa primeira experiência, dessa incorporação, e esperamos dar uma boa acolhida a eles, esperamos que no próximo ano mais candidatos possam prestar o vestibular. Esperamos também ampliar o número de vagas, porque os cursos têm uma adesão voluntária até 2021, então podemos talvez ter mais vagas sendo oferecidas e eles conhecendo a estrutura da Unicamp, o suporte, o apoio que a Unicamp, mesmo na condição de restrição financeira, está oferecendo, perceberão que é uma grande escolha vir para esta universidade. Então a gente tem realmente uma expectativa de que no próximo ano tenhamos mais candidatos, porque também é um trabalho de comunicação muito diferente daquele que a gente faz no vestibular tradicional. O coordenador da Conveste ainda falou sobre como está a aceitação da universidade com os futuros novos alunos. A recepção tem sido bastante positiva, por parte tanto da gestão, a Pró-Reitoria de Graduação está bastante envolvida em dar o acolhimento. Os coordenadores de curso que vão receber os candidatos aprovados estão também já participando de oficinas, debatendo, estão querendo entender para poder dar o melhor que essa universidade pode oferecer para incorporar esses estudantes. Você sabe o que é CDC? O quadro Na Ponta do Lápis de hoje explica para você essa modalidade de crédito. Uma modalidade existente para quem precisa de um dinheiro a mais. O CDC é uma categoria do mercado onde o cliente pega dinheiro com alguma instituição financeira ou loja autorizada. A sigla quer dizer que é crédito direto ao consumidor.
Cada banco em si, ele vende esse produto de uma forma, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, o que o Banco Central diz, o Banco Central diz que o CDC, ele é o crédito direto ao consumidor, ele é uma forma de financiamento. As pessoas recorrem-se ao CDC para financiar um eletrodoméstico, um veículo, financiar uma compra de uma casa até. Diferente de alguns outros tipos de crédito, diferente do empréstimo, por exemplo, o financiamento, ele é um pouco mais complexo para você obter. Por quê? Porque ele exige algumas documentações diferentes do empréstimo. Então ele é mais complexo. Sendo mais complexo, a taxa de juros às vezes cai um pouco. Por quê? No mercado financeiro existe uma máxima: quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno. Então, se o CDC, você comprova a sua renda, você põe o bem, você comprou um carro e você põe o carro como garantia, o risco tende a cair para o banco. Se o risco cai para o banco, a taxa melhora para você que vai tomar. E ele pode vir de vários lugares. Pode vir do banco, pode vir da financeira ou até mesmo da loja, do magazine ali que você está comprando. A taxa ela é muito relativa. Você tem que procurar nas instituições, que ela varia muito de uma instituição para outra. E também ela varia muito de acordo com o bem que você vai querer adquirir. Se você for adquirir um carro, a taxa é menor do que se for adquirir um eletrodoméstico, porque a garantia do carro é muito maior. Quando você vai adquirir um imóvel, a taxa é ainda menor do que a do veículo, porque a garantia também é maior. Tá? Então, a taxa de juros está atrelada à garantia, à segurança. Tá? Quanto maior segurança o banco tiver, vai ser menor a taxa de juros que o banco vai cobrar. Por hoje, a gente fica por aqui. A semana que vem a gente volta. Amanhã é dia de estreias na telona, mas antes você fica sabendo aqui quais são os filmes. Destaque para os lançamentos nacionais na agenda de cinema. A agenda de cinema recheada de estreias nacionais e a gente já começa com um filme dirigido por Murilo Benício, que tem no papel principal Lázaro Ramos. O lotação passou por cima do sujeito. De repente, um outro cara aparece, ajoelha-se no asfalto. Mas o que foi que ele fez? Beijou o rapaz que estava agonizante. É o longa O Beijo no Asfalto, baseado na peça homônima escrita por Nelson Rodrigues. Ele traz a história de Arandir, um bancário recém-casado que presencia um atropelamento quando o homem, quase morto, lhe pede um beijo como último desejo. Além de ser fotografado, o sogro de Arandir vê o ato e muda o desenrolar da história. Você é um egoísta. E o egoísmo é a coisa mais velha que existe. E com direção de Jorge Furtado, Rasga Coração conta com Marco Rica no papel de Manguari Pistolão, que ao mesmo tempo é um herói e um homem comum. Atuante na militância em boa parte da vida, agora ele vai ter que enfrentar o mesmo que o pai enfrentou. O filho Luca pretende deixar a faculdade de medicina e ingressar de vez no movimento hippie. Mas ele tinha a grandeza provinciana do D'Artagnan. Ele foi para os Estados Unidos para minar o sistema por dentro. Tem também a estreia de um documentário sobre o cartunista em fio, com depoimentos de amigos e revelações sobre como o artista hemofílico lidava com a sua doença e utilizava os desenhos como instrumento de luta contra a censura política da época. Madame Maria Callas a dû surmonter un malaise et une grave dépression. So you really did fire Maria Callas from the Metropolitan? That is so. Outro documentário é sobre a cantora Maria Callas. O doc é dirigido por Tom Wolfe e, através de entrevistas, imagens raras de arquivo, filmagens pessoais e cartas íntimas, ele reconstitui a vida e a carreira da artista. Who has to win, Maria or Callas? I like to think that they both go together because Callas
has been Maria. Oi! Precisamos de 3 bolos de casamento. Devem ser 3 homens de sorte. Quem tem uma foto? Vocês perceberam que é o mesmo cara, né? Não seja bobo! E para os pequenos tem a animação Encantado. Quando criança, o príncipe Felipe foi alvo da bruxa Morgana, que jogou nele um feitiço que faz com que todas as mulheres por ele se apaixonem assim que o veem. Com isso, ele não apenas salva, como se torna noivo de 3 princesas em apuros, Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida. O feitiço apenas será quebrado quando o príncipe encontrar o amor verdadeiro, algo bastante difícil diante de tamanha adoração. Em seu 21º aniversário, a maldição será quebrada e todo amor morrerá! E seu destino? Mas só faltam 3 dias. A agenda de cinema fica por aqui, a gente se vê na semana que vem. Neste domingo acontece a primeira Corrida das Estrelas, organizado pelo Guarani. Confira o vídeo promocional do evento e dos campeões brasileiros de 1978. Vem aí a Corrida das Estrelas, promovida pelo Guarani Futebol Clube. Dia 9 de dezembro, no Estádio Brinco de Ouro, às 7h30. Participe! Inscrições abertas no site corpuseventos.com.br. Fala, nação bugrina, que é o Amoroso que tá falando. Dia 9 de dezembro aí, ó, um mesinho aí quase, para a primeira grande corrida do Guarani Futebol Clube. Então conto com a presença de vocês a partir das 7h30 da manhã, caminhada de 5 km e corrida entre 5 e 10 km, com saída do Brinco de Ouro e chegada também no grande estádio desse grande clube que eu tenho aqui no coração. Então conto com a presença de vocês, hein? Vamos lá, tamo junto. Um abraço. Inscrições foram reabertas, hein? Até ontem estavam esgotadas, mas a organização conseguiu uma cota extra. Então, inscrições pelo site corpuseventos.com.br. Lembrando, largada às 7h30 da manhã no Estádio Brinco de Ouro, circuito de 5 ou 10 quilômetros pela cidade, passando pela Norte-Sul neste domingo, hein? Jornal Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12h30. Até lá, tchau, tchau!